Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 58, Perigos aos Jovens. Irmão D. Minhas orações sobem a Deus a seu favor, e meu amor por sua salvação leva-me a escrever-lhe novamente. Sinto-me profundamente aflita acerca de seu caso, que eu não veja como um perseguido, mas como um homem iludido e desencaminhado, que não possui a semelhança de Cristo em seu coração e que engana a si mesmo para a própria ruína. Se tivesse a causa de Deus em seu coração, veria que seus irmãos têm apenas cumprido o dever no voto que tomaram em relação a você. O irmão fala de ir para e mostrar que pode ser o homem certo. Tudo o que os irmãos administradores do escritório lhe pedem é que se mostre competente justamente onde está, que não se degrade por associar-se com os pecadores e a eles não se una para praticar o mal. Deixe de ter pena de você mesmo e se lembre do Redentor do mundo. Considere o infinito sacrifício feito em favor do homem e pense no seu desapontamento, porque depois de ter feito tamanho sacrifício pelo ser humano, este ainda prefere aliar-se com os que odeiam a Cristo e a justiça, unindo-se intimamente com eles na condescendência com o apetite pervertido, causando sua eterna ruína. Você já me ouviu dizer todas essas coisas, leu-as, mas elas não atingiram seu coração e vida. Você endureceu o coração contra o bem e abriu-o ao mal. Colocou-se no caminho do inimigo e não se apegou a Deus para poder resistir-lhe às tentações. Suponha que você rompa todas as ligações num espírito vingativo, porque seus irmãos lhe disseram a verdade. Quem será prejudicado, você ou eles? Você os magoará fazendo assim, mas a obra continuará do mesmo jeito. Deus está despertando obreiros em todas as partes. Ele não depende de você ou de quem quer que seja para fazer seu trabalho. Se seu coração não for puro, se suas mãos não estiverem limpas à sua vista, ele não pode atuar por seu intermédio. Ele deseja que você tenha a verdade em seu coração e vida, entrelaçada com caráter. Aconselho-o a humilhar o coração e confessar seus erros. Considere a solene incumbência que Davi deu a Salomão em seu leito de morte. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. 1 Reis, capítulo 2, versos 2 e 3. Assuma essa responsabilidade de coração, que ninguém o seduza para a maldade. Conquanto seja uma desgraça pecar, não é vergonhoso, mas uma honra confessar a alguém seus pecados. Mantenha sua verdadeira individualidade e cultive uma dignidade madura. Afaste o orgulho, a vaidade e a falsa dignidade, pois se conservar essas características, serão ainda mais terríveis as consequências para você. Não é a canção agitada, as joviais companhias ou o drink estimulante que podem fazer de você um homem à vista de Deus ou alegrar o coração na doença e tristezas. Somente a religião verdadeira é que pode ser seu consolo e auxílio na tribulação. A disciplina aplicada a você no escritório não foi mais pesada e severa do que a palavra de Deus dita ao irmão. Você diria que Deus é injusto? Seria capaz de afirmar que ele é arbitrário porque declara que o malfeitor tem de ser afastado de sua presença? Quão claramente está desenhado na palavra de Deus o quadro de seu trato com o homem que lhe aceita o convite para as bodas, mas que não vestiu o traje nupcial comprado para ele, a veste da justiça de Cristo. Ele pensava que suas roupas manchadas eram suficientemente boas para entrar na presença de Cristo, mas foi lançado fora como alguém que insultou a seu Senhor e abusou de sua graciosa bondade. Meu irmão, sua justiça não será suficiente. Você precisa trajar a veste da justiça de Cristo. Tem de ser semelhante a Ele. Tome em consideração a terrível prova que Cristo enfrentou no deserto da tentação sobre a questão do apetite. Ele estava debilitado pelo longo jejum de nossa causa.
Jesus lutou e venceu a Satanás para propiciar um terreno vantajoso e conceder divina força a fim de vencermos o apetite e toda paixão não santificada. Rogo-lhe que atente para a questão como ela é. Quando você se une aos desprezadores de Deus, bebendo cerveja e vinho ou bebida forte, imagine Jesus diante de você, sofrendo as acutíssimas pontadas da fome para poder romper o poder de Satanás e tornar possível ao homem fazer isso em seu próprio favor. Lembre-se de que quando você estiver erguendo a caneca de cerveja espumante, em companhia dos ímpios que rejeitam a verdade e recusam a salvação, Jesus estará ali observando, aquele mesmo Jesus que você diz ser seu Salvador e em quem suas esperanças de vida eterna estão centralizadas. Oh, como pode estar tão enfraquecido em sua percepção moral para não ver a influência que essas coisas exercem sobre si mesmo e os outros? Você violou o mais solene compromisso e ainda fala que está sendo perseguido. Quando aqueles que se sentem compelidos a fazer algo para desfazer o poder que Satanás está exercendo sobre nossa juventude, dizem-lhe entristecidos que se você não mudar seus hábitos, não poderão conservá-lo ligado à obra de Deus como tradutor, como pode você desafiá-los sem dar qualquer evidência de arrependimento por causa de sua conduta? Como o Salvador que deu sua vida por você considera sua atitude? E você ainda acha que é alvo de perseguição. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Quando estiver diante desse supremo e temível tribunal, de cujas decisões não haverá apelação e onde não haverá equívocos nem mal-entendidos, então você silenciará. Não terá uma só palavra a dizer em apoio à sua conduta. Será culpado, condenado e sem esperança, a menos que agora abandone seus pecados, empreenda uma diligente obra de arrependimento e se vista com o manto da justiça de Cristo. Que outra atitude poderia ter sido tomada com relação a você, além da que se adotou? Tenho os mais ternos sentimentos de piedade e amor por você, mas falsas palavras de simpatia para apoiá-lo na rebelião e no desafio àqueles a quem Deus pôs em cargos de responsabilidade em sua obra, nunca as direi. Tenho muita consideração por você para dizer-lhe, como alguns seguramente o farão, que tudo está bem com você agindo dessa forma, desgraçando sua masculinidade, deformando a imagem moral de Deus em sua vida, enganando-se a si mesmo e desonrando quem o redimiu com o preço de seu próprio sangue. Cristo disse: "Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono." Apocalipse 3, verso 21. Será que você está vencendo ou sendo vencido por suas próprias concupiscências, apetites e paixões? Para ser encarregado da tradução de nossos trabalhos mais importantes, para manusear coisas sagradas, não deveria você estar em ligação mais plena com Deus e em completa consagração a seu serviço? Não deveria estar onde possa ter os santos anjos a auxiliá-lo, dando-lhe sabedoria e conhecimento, como Deus fez com o Daniel, inspirando-o a transmitir corretamente as ideias, a fim de poder fazer adequadamente o trabalho de tradução? Se o irmão escolher abrir o coração às sugestões de Satanás, se preferir a sociedade daqueles que são inimigos de Cristo, ainda vai esperar que Deus opere um milagre para evitar que caia sob o poder de Satanás? Os anjos maus estão se ajuntando ao redor de você, e eles vêm como hóspedes convidados, fazem sugestões e você as aceita. Enquanto o irmão não tomar a resolução de obedecer à vontade de Deus, não poderá ter sua guia. Jesus aguarda que todos os que professam ser seus soldados o sirvam. Espera que você reconheça o inimigo e lhe ofereça resistência, não convidando sua companhia e traindo assim a sagrada confiança. O Senhor colocou-o numa posição onde pode ser elevado e enobrecido, obtendo contínuo aperfeiçoamento para a sua obra.
Se ainda não conseguiu obter essas qualificações, somente você deve ser responsabilizado. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela sua vontade a nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Como poderemos diferenciar sua voz daquela do estranho? Como podemos distingui-la da voz do falso pastor? Deus nos manifesta sua vontade através das Santas Escrituras. Sua voz revela-se também em suas providenciais atuações, e nós a distinguiremos se dele não separarmos a alma. Andando em nossos próprios caminhos, agindo segundo nossa vontade e seguindo os impulsos de um coração não santificado, até que a percepção se torna tão confusa que as coisas eternas deixam de ser discernidas e a voz de Satanás é tão distinta que se aceita como a voz de Deus. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos de seu Santo Espírito, produzindo no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Se está em dúvida quanto a qualquer ponto, consulte primeiro as Escrituras. Se começou verdadeiramente a vida de fé, você se entregou ao Senhor para ser inteiramente seu, e Ele o aceitou para moldá-lo e afeiçoá-lo segundo o seu desígnio, para que seja um vaso de honra. Você deve sentir desejo sincero de ser maleável em suas mãos, seguindo aonde quer que Ele o dirija. Estará então confiando nele para que efetue seus desígnios, ao mesmo tempo que com ele coopera, operando a sua salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Você, meu irmão, encontrará dificuldade aqui, porque não aprendeu por experiência a reconhecer a voz do bom pastor, e isso porá em dúvidas e perigos. Você deveria ser capaz de discernir sua voz. O exercício da vontade. A religião pura tem que ver com a vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob seu comando. A vontade não é o gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Você é um jovem de inteligência, deseja tornar sua vida tal que se habilite, enfim, para o céu. Fica por vezes desanimado ao se achar fraco em poder moral, escravizado pela dúvida e dominado pelos hábitos e costumes da velha vida de pecado. Acha que sua natureza emocional atraiçoa você e as suas melhores resoluções e seus mais solenes votos. Coisa alguma parece real. Sua própria instabilidade o leva a duvidar da sinceridade dos que lhe quereriam fazer bem. Quanto mais você luta com a dúvida, tanto mais irreal tudo se lhe afigura, até que parece não haver terreno firme para você em parte alguma. Suas promessas são como cordas de areia, e você olha sob o mesmo aspecto irreal as palavras e obras daqueles em quem deveria confiar. Você estará em perigo constante enquanto não compreender a verdadeira força de vontade. Pode crer e prometer tudo, mas suas promessas ou sua fé não têm qualquer valor enquanto não puser a vontade ao lado da fé e da ação. Se combater o bom combate da fé com toda a sua força de vontade, há de vencer. Não se pode confiar em seus sentimentos, impressões e emoções, pois não são dignos disso, especialmente com as pervertidas ideias que você tem e o conhecimento das promessas não cumpridas e dos votos que violou lhe enfraquece a confiança própria, bem como o crédito dos outros em você. Você não precisa, porém, cair em desespero. Deve estar decidido a crer, embora coisa alguma lhe pareça verdadeira e real. Não é preciso dizer que foi você mesmo que se colocou nessa situação nada invejável. Você deve reconquistar a confiança em Deus e nos irmãos. Cumpre-lhe sujeitar sua vontade à vontade de Jesus Cristo. E quando assim fizer, Deus tomará imediatamente posse, efetuando em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Toda a sua natureza será então submetida ao domínio do Espírito de Cristo, e os seus próprios pensamentos a ele estarão sujeitos. Você não pode controlar seus impulsos e suas emoções quando desejar, mas pode dominar a vontade e realizar uma total mudança em sua vida.
Entregando a Cristo o seu querer, sua vida estará escondida nele em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Você receberá de Deus força que o ligará firmemente à sua força, e uma nova luz, a própria luz da fé viva, lhe será disponível. Sua vontade, porém, deve cooperar com a vontade de Deus e não com a das companhias por meio das quais Satanás está continuamente atuando para o enredar e destruir. Não quer sem demora estabelecer um bom relacionamento com Deus? Não quer dizer, entregarei minha vontade a Jesus agora mesmo, e deste momento em diante estar inteiramente ao lado do Senhor? Despreze o hábito e o forte clamor do apetite e da paixão. Não dê a Satanás ensejo de dizer, você é um miserável hipócrita. Feche-lhe a porta de maneira que Satanás não o acuse e desanime. Diga, hei de crer, creio que Deus é meu ajudador, e verificará que você é vencedor em Deus. Mediante a firme conservação da vontade do lado do Senhor, toda emoção será feita cativa da vontade de Jesus. Encontrará então os pés sobre a firme rocha. Será preciso por vezes toda partícula de força de vontade que você possui, mas é Deus quem está atuando por você, e sairá do processo de moldagem como um vaso de honra. Fale de fé. Mantenha-se ao lado de Deus. Não ponha o pé no lado do inimigo, e o Senhor será o seu ajudador. Ele fará por você aquilo que não lhe é possível fazer por você mesmo. O resultado será que se tornará como um cedro do Líbano. Sua vida será nobre e suas obras serão realizadas em Deus. Haverá em você um poder, um zelo e simplicidade que o tornarão um polido instrumento nas mãos de Deus. Você necessita beber diariamente da fonte da verdade, a fim de poder compreender o segredo do prazer e da alegria no Senhor. Mas deve lembrar-se de que sua vontade é a fonte de todas as suas ações. Esta vontade que constitui tão importante fator no caráter do homem foi pela queda entregue ao domínio de Satanás, e desde então tem estado operando no homem o querer e o realizar segundo sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humana. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio de seu governo, submeta-se a mim, dê-me a sua vontade, tire-a do domínio de Satanás, e dela me apoderarei. Então posso operar em você, efetuando em você tanto o querer como o realizar, segundo a minha boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quando ele lhe dá a mente de Cristo, sua vontade se torna afinada com a vontade dele, e seu caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. É seu propósito fazer a vontade de Deus? Deseja obedecer às Escrituras? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. Você não estará absolutamente seguindo a Cristo, a menos que se recuse a satisfazer a própria inclinação e resolva obedecer a Deus. Não são os seus sentimentos e emoções que o tornam um filho de Deus, mas o fazer a sua vontade. Uma vida de utilidade se acha diante de você, caso sua vontade se alie à de Deus. Então, com a experiência que Ele lhe concede, você será um exemplo de boas obras. Ajudará assim a manter regras de disciplina em lugar de as derribar. Ajudará então a manter ordem em lugar de desprezá-la e incitar a irregularidade de vida por seu próprio modo de proceder. Digo-lhe no temor de Deus, eu sei o que você pode ser se colocar sua vontade ao lado do Senhor. Nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Você pode estar fazendo sua obra para o tempo e a eternidade, de maneira que ela resista à prova do juízo. Experimentará? Mudará agora completamente de direção? Você é objeto do amor e da intercessão de Cristo. Entregar-se-á agora a Deus e ajudará os que são colocados como sentinelas para cuidar dos interesses de sua obra, em vez de lhes causar desgosto e desânimo?